Olá, seja bem-vindo. O convite você já sabe e já conhece. Vamos juntos conferir as notícias do Brasil e do mundo? O tempo passa e os bandidos continuam inventando novas formas de dar golpes na população. Entre os mais famosos ultimamente estão os que envolvem o Pix e até falsidade ideológica. Com as facilidades da tecnologia, novas dificuldades surgem para lidar com as contas financeiras e os golpistas se aproveitam dessa situação, usando informações resguardadas pelo sigilo bancário, como movimentações da conta corrente. O novo golpe do Pix utiliza da fragilidade da população. Os bandidos, então, fingem ser funcionários das instituições financeiras, conquistam a confiança da vítima e pedem transferências e depósitos. De maneira bem instruída, os bandidos indicam o que a pessoa deve fazer e o direcionam ao golpe. Os pedidos são para a realização de transferências, geralmente de altos valores. Outro tipo de traquinagem dos falsos atendentes é pedir para que a pessoa baixe um outro aplicativo do banco para corrigir as tentativas de extorsão em sua conta. Desde quando o Pix foi instaurado, em novembro de 2020, a ferramenta provocou um aumento imenso nas tentativas de golpes. A Febraban afirma que os bancos investem constantemente e de maneira massiva em campanhas e ações de conscientização em seus canais de comunicação com os clientes para orientar a população a se prevenir de fraudes. Mas isso depende da boa orientação do público para que as fraudes caiam. A presença de mulheres na medicina é cada vez maior e elas devem se tornar maioria na profissão a partir do ano que vem, pela primeira vez no Brasil. Só que assim como acontece em outras profissões, quando o salário é comparado com o dos homens, também é desigual. As médicas relatam uma diferença de 36% a menos. Nos últimos 12 anos, o número de médicas cresceu 95,5%, enquanto o de médicos teve alta de 43%. O estudo Demografia Médica, conduzido pela Faculdade de Medicina da USP, em parceria com a Associação Médica Brasileira, reuniu dados sobre o perfil e a formação de médicos generalistas e especialistas, renda e outros indicadores. Mostrou que em 2022, a proporção de mulheres na profissão ficou em 48,6%. Em 2010, o índice era de 40%. Para 2024, a projeção dos pesquisadores é de que 50,2% do total de médicos no país sejam mulheres. Verificaram também, a partir de dados do Imposto de Renda de 2020, que a renda média declarada pelos médicos foi de R$ 36.421, enquanto das médicas, de R$ 23.205. Diferença de 36,2%. Foi observado também que a média salarial de R$ 30.100 é o menor valor para esses profissionais desde 2012. Fato que pode ser explicado pelo aumento recorde de ingressantes nas faculdades de medicina e, por consequência, a entrada no mercado de mais médicos jovens e menos experientes. A cada ano, o número de mulheres que se tornam mães após os 40 anos aumenta. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo DataSUS no Brasil, nas últimas 2 décadas, o número de mulheres que foram mães após essa idade aumentou cerca de 49%. Vamos conferir na reportagem do Wellington Pael. A cada ano, o número de mulheres que se tornam mães após os 40 anos aumenta. De acordo com pesquisa divulgada pelo DataSUS no Brasil, nas últimas 2 décadas, o número de mulheres que foram mães após os 40 anos aumentou cerca de 49%. Já na faixa etária de 30 e 39 anos, o aumento foi de 61,4%. O adiamento da maternidade é uma tendência que vem se destacando em todo o mundo, com os avanços da medicina e as técnicas de fertilização. A gestação tardia torna-se agora uma opção. As mulheres deixam de ver a gravidez como uma obrigação e podem postergar a decisão até decidirem qual é o melhor momento em suas vidas para se tornarem mães. Mas é importante lembrar que com a idade, alguns fatores se tornam de risco e, por isso, o ideal é conversar com o médico ginecologista, fazer acompanhamento e solicitar exames para constatar a situação física. A gente percebe que hoje a mulher primeiro vai em busca da realização profissional e depois ela vai pensar na maternidade.
porém, infelizmente, isso pode trazer consequências para a gestação e também para a chance dessa gestação acontecer. Então é importante que ela se conscientize que após os 35 anos a chance de uma gravidez espontânea diminui bastante. Após os 40, a chance é em torno de 5% por ciclo menstrual e aos 35, 20 a 15% por ciclo menstrual. E até nos casos de tratamento de fertilização assistida, a chance de sucesso também é muito menor com a mulher com mais de 35, em torno dos 40 anos de idade. A gestação em uma mulher com mais de 40 anos é sempre considerada de risco, pois existe a possibilidade de ser mais propensa a doenças pré-existentes. A partir dessa idade, a gente percebe um aumento considerável de riscos para essa gestação. Então, existe o risco da pré-eclâmpsia, toxemias gravídicas, risco do parto prematuro, risco da obesidade, da diabetes gestacional. Então, nesse momento, assim, é uma gravidez extremamente mais delicada, que a gente precisa ter um cuidado especial, sim, né, para tentar minimizar esses riscos. Além disso, é muito importante que ela saiba que após os 40 anos, a chance, por exemplo, de uma síndrome genética aumenta bastante. No caso da síndrome de Down, cada 100 mulheres que engravidam após os 40, uma pode ter a síndrome de Down. Para Luciana, primeiro veio a surpresa em saber que estava grávida depois dos 40 e logo veio aquele momento de mudança de hábitos. Veio uma surpresa maravilhosa, mas foi uma surpresa. Não teve planejamento algum, porque eu já tinha um diagnóstico médico de que dificilmente eu engravidaria sem um tratamento. Então, já desde os 40 anos, eu estou com 42. Nessa gravidez, assim, eu tive um início de diabetes gestacional. Então, tive que fazer o corte de açúcar e carboidrato bem rigoroso para poder não entrar na insulina, né, conforme indicação médica. Então, eu tive que fazer esse controle e eu acabei emagrecendo bastante durante a gravidez. O que poderia ser um desafio em uma gestação aos 42 anos, já com 2 filhos em idades de pré-adolescência, foi, na verdade, uma transição tranquila e de muita cumplicidade. A maturidade também contou muito nesse momento. Agora eu me sinto mais madura, eu acho que estou mais paciente, sabe, do que das outras vezes, né? As outras vezes eu tive um com 27, outro com 29, e era mais imatura, mais inexperiente, então agora eu acho que eu tenho mais paciência com ele do que eu tinha anteriormente. E está sendo uma experiência maravilhosa, porque eu tenho eles dois que já me ajudam, são grandes e me ajudam em tudo com ele. E apesar dos desafios, dos riscos, há também o lado positivo, que faz com que Luciana encoraje aquelas que querem engravidar após os 40. Tenho, assim, mais paciência, eu tenho mais conhecimento hoje do que na época eu tinha, né? A gente hoje tem mais acesso à informação, então, assim, para mim está sendo uma experiência maravilhosa. Eu indico para qualquer mulher aí que queira ser mamãe novamente. Um surto de gripe aviária na costa do Peru levou à morte de milhares de espécies de animais, como lobos marinhos e pinguins. A doença causou a morte de 585 lobos marinhos e 55 mil aves nas últimas semanas, de acordo com o Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado. A morte de aves foi registrada em 8 regiões da costa do país, enquanto as de lobos marinhos foram localizadas em 7. A isso se somam resultados positivos por H5N1 em espécies de lobos marinhos, pinguins de Humboldt e outros tipos de pássaros, determinados depois de análise de amostras processadas em laboratórios de patologia veterinária na Universidade Nacional Maior de San Marcos, em Lima. O Serviço Florestal e de Fauna Silvestre pediu que a população evite qualquer tipo de contato com lobos marinhos e aves que estejam nas praias ou em zonas rochosas. E veja a seguir, economia da União Europeia deve registrar crescimento acima do esperado esse ano. E ainda, estudo relaciona o consumo de alimentos ultraprocessados ao risco de câncer de mama e ovário. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta com mais informação para você. A economia da União Europeia deve registrar um crescimento acima do esperado para esse ano. A afirmação foi confirmada nesta semana pela Comissão Europeia.
De acordo com um relatório emitido pela Comissão Europeia, as projeções de desempenho do bloco para 2023 subiram 0,9%. Isso representa um avanço de 0,6 ponto percentual na comparação com o relatório anterior. Para o conjunto da União Europeia, incluindo os países que não utilizam a moeda comum, a comissão projeta um crescimento de 0,8%. De acordo com a comissão, essa alta deve fazer com que a economia do bloco escape um pouco da recessão técnica, que havia sido antecipada para o início deste ano. A comissão também reduziu para 5,6% a projeção de inflação na zona do euro para 2023 e considera que o teto máximo da tendência já foi superado devido à desaceleração registrada nos preços da energia. De acordo com a instituição, a trajetória da inflação, que chegou a atingir o nível máximo de 10,6% em outubro de 2022, acumula 3 meses de leves quedas consecutivas na eurozona. Mesmo com as projeções positivas, o relatório aponta que os consumidores seguem enfrentando custos elevados de energia e que o cenário atual da economia tem abalado o poder de compra das famílias. Após um estudo que durou 10 anos, pesquisadores do Reino Unido apontaram que os alimentos ultraprocessados aumentam o risco de morte por câncer, principalmente o de mama e de ovário. Através de dados de saúde e dieta de 200 mil adultos de meia idade, o estudo publicado no periódico científico A Clinical Medicine mostrou qual a relação entre o consumo de ultraprocessados e o desenvolvimento de câncer. Foi descoberto que ingerir 10% a mais desses alimentos pode aumentar a mortalidade por câncer em 6%. Mas, quando se analisa especificamente qual tipo de câncer, esse patamar sobe para 16% em tumores de mama e 30% em tumores de ovário. O risco de ter um câncer em geral foi de 2% para cada aumento de 10% na ingestão de ultraprocessados. No ovário, foi de 19%. Além disso, o que chamou a atenção dos pesquisadores é que o risco continuou após a calibragem de outros fatores que poderiam impactar, como o comportamento, tabagismo, atividade física e índice de massa corpórea. Os ultraprocessados são alimentos industrializados, ricos em gordura ou açúcares. O alto teor de sódio encontrado nesses alimentos serve para fazer com que durem mais, além de intensificar o sabor ou encobrir o que poderia ser ruim para o paladar. E os exemplos são bem conhecidos: refrigerantes e outras bebidas prontas, pães e bolos industrializados, biscoitos, salgadinhos, chocolates, refeições prontas, entre outros mais. Se estiver em dúvida se o produto é ou não ultraprocessado, basta olhar o rótulo e identificar se os ingredientes são os mesmos que você usa para cozinhar. Se não for, certamente faz mal à saúde. E agora a gente fala sobre um outro estudo que apontou a possível relação das pessoas inteligentes com os esportes radicais. Ainda que sejam teoricamente mais precavidos, amantes de adrenalina com QI elevado dizem saber como fugir dos riscos. Vamos conferir na reportagem do Leonardo Félix. Você já parou para pensar que por trás de um gênio do esporte, especificamente nas modalidades radicais, aquelas que envolvem risco e adrenalina, pode estar uma pessoa de alto QI com muita inteligência? É o que revela uma pesquisa elaborada pelo pós-PhD em neurociência, o professor Dr. Fabiano de Abreu Agrela. O estudo publicado buscou compreender a relação de indivíduos inteligentes e aqueles que gostam de praticar esportes radicais a partir da revisão da literatura disponível na comunidade científica. 30 indivíduos foram necessários. Eu também trabalho com esporte, a gente trabalha com alta performance e conheço muitos atletas. Conversei também com alguns atletas que eu trabalho. Estudos com pessoas, estudos com neuroimagens, estudos com ratos. Então, nós podemos, nós mesmos, fazer o estudo com base em exame de neuroimagem, exame em movimento também, ou a gente se basear em aproveitar os estudos que já foram feitos. Segundo o neurocientista, a inteligência é caracterizada como a capacidade de extrair informações, aprender com a experiência, adaptar-se ao ambiente, compreender e utilizar corretamente o pensamento e a razão.
Ele conceitua os esportes radicais como práticas de esporte com alto grau de risco físico ou de perigo que eleva a adrenalina do corpo por motivo de condições intensas de velocidade, altura e outros fatores. O Homem-Pássaro, para mim, é o mais radical de todos. Eu não teria coragem de pular sem nada. Eu via aquilo na televisão e pensava, as chances são tão grandes de a pessoa morrer fazendo aquilo, o que faz ela correr esse risco? A necessidade de produção de adrenalina e dopamina também. Inclusive, pode se tornar um vício. Então, tem pessoas que praticam o esporte radical numa condição de vício, a depender do organismo, da genética. Então, existe uma necessidade muito grande de ter que sentir a sensação praticando cada vez mais vezes os esportes radicais para essa liberação. O doutor explica que o desejo da juventude pela aventura justifica a prática desse tipo de esporte. Um exemplo disso é a kitesurfista Micaele Sol, a Mica, 6 vezes campeã mundial da modalidade com apenas 18 anos de idade. Eu comecei a velejar com 8 anos. Quando eu nasci, minha mãe e meu pai já velejavam e eu passei com minha infância indo no bug com minha avó, dirigindo, fazendo downwind com meu pai, olhando e sempre pedia para eles, deixa eu começar, não sei o que, assim. E eles nunca me deixaram porque o esporte já não era tão seguro. Eu comecei a velejar e depois de 1 semana ou 2 semanas eu já estava fazendo uns pulinhos, uns back row, uns front row. Então tudo veio para mim muito fácil. E minha mãe sempre fala para mim que eu tenho esse talento natural, eu acho que eu falo assim, se eu toco em alguma coisa e eu tenho vontade de fazer, o progresso que eu tenho é imenso comparado com as outras pessoas. Então, acho que com isso, eu agarrei no esporte e queria mesmo ser bom. Se a pesquisa aponta que a maioria dos jovens não pensa muito nas possíveis consequências dos esportes radicais, Mica tem consciência dos riscos da atividade e preza pela segurança para continuar competindo e vencendo no circuito mundial. Tem essa vela que usa o vento para te puxar, e tem as direções e tudo assim, tem o tamanho de prancha, tem essa pipa quase, com a barra com linhas e um trapézio que conecta você com o kite. E você tem a prancha que dá a habilidade para você ir por cima da água e começar a velejar. Tem muitas coisas para pensar quando você está tentando fazer isso. Então, por mim, assim, é um esporte bem radical e complexo comparado com outros. A análise feita pelo professor Fabiano ressalta a história da Mica, que começou na modalidade a partir de uma cultura familiar baseada nos esportes radicais. Isso acontece, segundo ele, devido a uma região do cérebro. Se a região da prevenção no cérebro, a gente tem uma região frontal e nela temos a prevenção. E a região também que controla a emoção. Então a gente tem que pensar sobre isso. A região que previne. Por quê? Muitas pessoas praticam o esporte radical também por inconsequência, não temendo o que pode acontecer por não pensar, não ter essa prevenção desenvolvida do que vai acontecer. Ou a pessoa tem bem desenvolvida, mas também bem desenvolvido o controle emocional para saber as chances daquilo ali te levar a óbito e praticar aquele esporte. Com muita inteligência, talento e ousadia, os atletas radicais seguem quebrando recordes e desafiando seus próprios limites. E a gente daqui fica torcendo pela vitória e, acima de tudo, pela segurança deles. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.